dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para essa jornada de hoje. O nosso bom dia aí para a turma de Várzea Branca, para São Brás, para Santa Filomena. Bom dia aí para o Eric, para quem mais aqui? Olha, para o Carlos Zeus, para o Tiago, para a Antônia Machado, para a Elza. Ah, tem aí. Opa, que negócio é esse suco de maracujá aí, né? Vamos botar o nome aí certinho aí, suco de maracujá. Bote o nome certinho aí, né? Bom dia aí pro Mike Mata. Bom dia. Opa, Mike, é sobrenome mesmo? Né? Bom dia, turma de Caldeirão Grande. Bom dia, Campinas do Piauí. Bom dia, Capitão Gervás. Bom dia, Dirceu Arco Verde. Bom dia, Hugo Napoleão, Isaías Coelhos, Jaicó, Jerumenha, Júlio Borges, Padre Marcos, Patos do Piauí, Pedro II. Bom dia, Ribeiro Gonçalves, São Brás, São Lourenço, Tamboril, Vera Mendes. Enfim, o nosso bom dia a todos vocês, né? E, pessoal, seguinte, né? Antes da gente começar aqui a falar com vocês, da continuidade do nosso tema de hoje, que é a parte das, como é que chama aqui? Das empresas familiares e suas contribuições sociais para a economia local. Eu vou esclarecer uma coisa para vocês, que já tem alguns professores que estão passando mensagem para mim, perguntando a respeito do trabalho, tá? Não se preocupem, nós vamos trabalhar com vocês, dar algumas orientações bem específicas a respeito de como fazer esse trabalho, tá? Por enquanto a gente vai aqui continuar esse estudo, e aí na sequência, né, nós vamos ter uma aula amanhã ainda de revisão, e aí a gente vai aproveitar para esclarecer um pouco mais a respeito do trabalho que vocês vão produzir, tá bom? Não fiquem preocupados que vai ser bastante tranquilo, e a gente vai trazer coisas bem interessantes para vocês fazerem, tá? E aqueles professores que já entraram em contato comigo, né, eu já postei para vocês, né, alguma coisa a respeito do trabalho, mas a gente vai postar aqui também direto para vocês, tá? Então, continuando aqui o nosso estudo, nas empresas familiares, né? Agora vamos falar mais especificamente da gestão administrativa, né? Marcelo, não vai ter prova não, vai ser a apresentação do trabalho, tá? Fique tranquilo, tá? A gestão administrativa, vamos pegar aqui o nosso marca-texto aqui direitinho. Ela pode ser desvinculada da propriedade quando o fundador, ou empreendedor, ou gestor da empresa resolve fazer a profissionalização do corpo diretivo. Mas isso ocorre quando ele resolve fazer isso, né? Porque normalmente a gestão administrativa é feita por pessoas da própria família, ou seja, do próprio fundador, que cuida dessa parte. Depois que ele resolve profissionalizar, e aí que ele vai contratar pessoas mais específicas com habilidades e competências. Caso membros da família estejam habilitados ou tenham competência, então ele vai atribuir a próprias pessoas da própria família, né? E se nós pegarmos aqui uma gestão puramente familiar, né, que é o que acontece muito historicamente, é porque acaba porque tem aqui a questão da confiança mútua, né? É bem mais fácil, né, para o gestor lá, para o fundador ter uma ligação e uma lealdade, submissão, por exemplo, pai para filho. Normalmente, né, há uma hierarquia aí, então fica mais tranquilo, né? A característica da gestão familiar, ela é muito focada numa informalidade, porque aí, vamos dizer, já é aquela questão mais paternalista, do pai estar ensinando o filho para dar sequência, essas coisas e tudo mais. Então, mas aí também acontece alguns problemas dos filhos não querer aquele tipo de negócio, né? Não sei se eu já coloquei exemplo para vocês de uma empresa que eu estava fazendo um trabalho, e nessa empresa a família tinha, o pai e a mãe lá, que trabalhavam diretamente, os fundadores do negócio, tinha 2 filhos. Um não queria saber nada dessa atividade comercial. E aí, ele fez a opção o quê?
Não, eu quero fazer medicina, foi fazer medicina, e o outro que foi passar a assumir. Né? Mas também nós temos que colocar para vocês assim que a gestão, quando ela se torna profissionalizada, ela acaba entrando num campo de formalidade ou burocracia de processos, porque aquele gestor, ele precisa dar satisfação ao gestor, né? E acaba burocratizando um pouco, né? No caso das famílias, né, tradicionais, que tem empresas tradicionais, o domínio do negócio é por completo pela família, né? E aqui, pessoal, a questão da transparência financeira é restrita mesmo, somente àquela pessoa, e o capital é bastante fechado. Quem são os sócios da empresa? É o pai, a mãe, ou é o filho, tal, bem fechadinho mesmo, não tem pessoas de fora aí. Mas também nós podemos ter algum tipo de empresa, mesmo ela sendo familiar, ela tem uma gestão administrativa híbrida, em que a família detém o controle, mas há uma participação de um gestor profissional que não pertence à família, e aí pode ser que essa empresa ela tenha até um capital mais aberto, ou seja, ter outros sócios e tudo mais, tá? Na empresa aí participando. Isso aqui, pessoal, acontece muito quando a empresa se torna quando a empresa se torna uma SA, mesmo ela sendo de capital fechado. Se ela é de capital fechado, ela tem o quê? O controle total pela família. Mas ela não negocia os títulos em bolsa. Mas quando ela começa a buscar capital, capital de terceiros, né, via a bolsa de valores, ela abre o capital, né, faz uma abertura de capital, e aí há uma necessidade, porque os outros investidores vão começar a exigir a profissionalização da gestão. Mas também temos algumas situações em que a empresa tem uma influência, né, familiar. Ou seja, a maioria das ações ou das cotas da sociedade pertencem a uma mesma família, que ela acaba tendo um processo de influência nas estratégias da empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês, embora a empresa não seja familiar, mas ela pode servir como exemplo para vocês de uma empresa em que tem a situação em que há, como se fosse assim, a família, né, tem influência nas estratégias. É um exemplo, tá, pessoal? A empresa não é familiar, tá? Por exemplo, a Petrobras. É uma sociedade de economia mista, né? O Banco do Brasil também é uma sociedade de economia mista. Então, tem influência? Tem. O governo não que estaria aí, seria como é que chama? Que seria a família, né? Simbolicamente, a gente poderia dizer assim que o governo seria a família na Petrobras. Então, tem influência nas estratégias, né? O governo dá um direcionamento. Olha, você não pode fazer, não vá muito para lá, vai muito, não sei o quê, né? Então, tem essas questões aí de influência, porque há uma participação acionária significativa, porque detém o controle da empresa. Mas aqui a gente precisa lembrar para vocês, né, que as empresas familiares elas precisam passar por esse processo de profissionalização, porque veja só, o gestor, o fundador, né, ele muitas das vezes ele montou aquele negócio e tal, mas só que a família às vezes não tem vocação para aquele negócio do fundador. E aí a necessidade, né, de ter essa profissionalização. Senão, sabe o que acontece? Né? A empresa pode acabar tendo problema e fracassar. Imagina só, né? Conheço também uma outra rede de empresas, né, que trabalha no segmento de varejo, em que nenhum dos filhos tem interesse em trabalhar com varejo. O que vai acontecer com essa empresa? Ou se profissionaliza para que os filhos desse grupo empresarial possa ter, a empresa possa continuar e esses filhos possam receber os dividendos, os resultados da empresa, ou então sabe o que vai acontecer? Como eles não têm finalidade, vão acabar vendendo, ou então a empresa vai acabar fechando.
Então isso acontece muito, né, se não há essa profissionalização. Bom, mas a gente precisa conhecer também, né, que para que a empresa se torne profissional, tenha um processo de profissionalização, o primeiro passo que tem, né, não é contratar, fazer uma contratação de administradores profissionais, que não seja da família. Pessoal, a principal mudança, ela tem que ocorrer na atitude que a empresa assume na busca de profissionalização. Então, essa é uma decisão estratégica e que há também uma mudança cultural. E aí as atitudes, os valores, as atitudes e as crenças, né, dos funcionários também têm que mudar. Porque veja só, na empresa familiar, aí tem lá os setores, né? Tem um filho tal, tem e aí, assim, aquelas pessoas muitas dessas pessoas são contratadas, né, por uns vínculos de amizade e tal, e consideração. E isso precisa mudar, essa cultura. Não é fácil, pessoal. Não é fácil esse processo de mudança. Mas, colocando bastante para vocês, não é fácil, porque, veja só, para fazer esse processo de mudança, mexe com a cultura, mexe com brios das pessoas, né? E veja só, que outras dificuldades que pode ter no processo de profissionalização, né? Além de ter essa questão das habilidades, das competências, né, que os sucessores ou os herdeiros precisam ter, mas também tem o próprio fundador precisa saber que é a hora de pegar a bengala ou se aposentar. Porque se não fizer isso, vai ficar uma confusão. Os herdeiros começam a assumir posições, a tomar decisões, a mandar na empresa mesmo, porém, o fundador ainda continua. E se as decisões dos herdeiros não estiverem de acordo com a do sócio, aí começa a virar uma confusão, né? Trabalhei num grupo empresarial que tinha esse tipo de situação e vou dizer para vocês, a confusão é grande. Não é pequena. Não é pequena. Como exemplo disso, pessoal, veja só, está passando uma novela, né, a tal de Pantanal, em que tem lá um fazendeiro e está buscando, né, entre os filhos, quem vai ser o sucessor do negócio. E ali vocês vão ver que precisa ver as habilidades de cada um deles para tocar o negócio, né? Na ficção lá da novela, né? Essa novela do Dias Gomes, ele coloca lá que um dos filhos já começou a se definir não mais para atuar na empresa, mas para ocupar cargos políticos. E aí é o que tem que ser visto, né? E veja só, pessoal, esses laços culturais, né, históricos de consanguinidade, né? Se eles não tiverem uma orientação adequada, pode ser um problema muito grande e gerar muitos conflitos entre os familiares. Um pode achar que, vamos dizer, não, eu estou sendo prejudicado porque não é eu que... Lá na novela, isso aí aparece bem direitinho. Um dos filhos se acha que não é o preferido e acha que o outro é que é o mais preferido do pai, e é assim, né? Então, esses conflitos e essas desconfianças, pessoal, tem que ser bem trabalhada. Tem que ser bem trabalhada, senão acontecem problemas bastante sérios, né? Casilhas e Velasquez Dias aí colocou lá na sua publicação, né, que comentam que o sucesso de uma boa profissionalização da gestão da empresa familiar passa pela certeza que os dirigentes possuem habilidades e competências suficientes para desenvolver as funções empresariais. Então, pessoal, os herdeiros, os sucessores precisam ter, né, e o próprio fundador também, ele precisa ter consciência de que há necessidade de ter habilidades e competências para que desenvolva as funções. Senão, a empresa vai estar fadada a entrar por aí, né?
Bom, então, há necessidade de que as famílias sejam enganjadas, né, e buscar constantemente sua profissionalização, né, com alto grau de conhecimento e competência. No caso daquele grupo, de um dos grupos empresariais que eu trabalhei, que tinha lá um filho, né, que não queria nada com o negócio, na atividade comercial, queria fazer medicina, então e foi. O outro se identificou que gostaria de dar continuidade, e nessa empresa está fazendo está sendo feita uma consultoria, né? Isso já vem há alguns anos, né? Os pais, né, os sócios lá, os fundadores do negócio, entenderam que, assim, olha, nós estamos envelhecendo e vai chegar um momento que meu filho vai ter que assumir. Então, eles já estão passando por um processo orientado, né, com a consultoria, passo a passo de como é que fez. Então, além de que o filho está realizando cursos, né, para adquirir as competências, as habilidades, ao mesmo tempo, os pais, os sucessores, também estão tendo, né, participando do mesmo curso, né? Então é uma formação em paralela, até para que os pais, aí, os fundadores lá, entendam que os filhos já estão adquirindo essas competências, habilidades e passando aos poucos, gradativamente está passando, né? Por exemplo, em um período que estava lá, a atividade de compra mesmo não estava passando para os filhos ainda, para o filho ainda, tá? Mas já estava passando para ele as atividades de controle. Então ele já estava começando a ter conhecimento, adquirindo habilidades na área de controle e também na área de gestão de pessoas. Então já estava passando aos poucos, e ele começando a tomar decisões nessa área. Também, aí Freitas, né, ele colocou que o novo modelo de organização produtiva empresarial se caracteriza por um maior grau de flexibilidade organizacional e capacidade de inovação. Então, as organizações precisam também se adequar a esse novo modelo para que elas possam ser mais flexíveis e ter capacidade de inovação. E assim, numa empresa familiar, nós temos como objetivos a propriedade ou o controle sobre a empresa. A outra característica é o poder da família, o poder que ela exerce sobre a empresa, e também a intenção que a empresa pode ter, ou o gestor o fundador pode ter, para transferir o controle para a geração futura, fazer a transferência para a geração futura. Se não houver isso, pessoal, é complicado. Agora, também é muito importante vocês saberem que existe uma série de questões que tem que ser analisadas para poder se trabalhar isso na transferência do controle para a geração futura. Também conheci uma outra empresa em que o gestor, fundador do negócio, optou para fazer a transferência da herança ainda em vida para todos os filhos. Pasmem, pessoal. Pasmem para vocês. Os filhos isolaram o pai, o gestor, o fundador, que era o gestor, o fundador, isolaram totalmente. Que aí o gestor, o fundador da empresa, passou a não ter mais nem permissão para entrar na empresa, inclusive, passou tudo, inclusive a residência, a casa deles passar para os filhos. Os filhos resolveram vender e o pai teve que buscar outro trabalho fora, e morar de aluguel. Pasmem, trabalhar isso, pessoal, é muito importante mesmo, analisar o perfil da família e individualmente qual é o perfil de cada um. Porque se houver, vocês perceberem que existe essa possibilidade, mesmo que seja oculta desse exemplo de isolar e tirar tudo do pai, não? Se vocês perceberem isso, é preferível vocês também saírem fora
desse processo, porque vai acabar prejudicando vocês na profissão. Bom, e para fazer a implementação, né, a implementação de uma gestão empresarial, né, com o mínimo de risco, nós temos que pensar num planejamento estratégico para a empresa. Empresa familiar, esse planejamento estratégico é meio complicado, tá, pessoal? Normalmente o gestor, o fundador lá que montou o negócio, o empreendedor, ele diz, não, eu que já sei tudo. E, paz, é difícil, não é fácil, né? Então, nesse planejamento das empresas, tem que visar sempre o quê? A continuidade da empresa. E para pensar na continuidade da empresa, a necessidade de ter uma visão de futuro e estabelecer quais são os rumos que essa empresa deve seguir. Para que a gente possa ver, né, temos 3 princípios, né, de itens estratégicos para levar em consideração para fazer o plano. Um deles é a tecnologia, que são a capacidade que a empresa tem de atualização tecnológica e seu desenvolvimento. Então, se analisar a questão tecnológica que a empresa tem. Isso aí, pessoal, é esse tipo de análise. No planejamento estratégico, vocês vão ver isso aqui lá numa análise que a gente chama de SWOT. Alguns preferem chamar de FOFA, né? Que significa assim, fazer uma análise das forças e fraquezas que a empresa tem e quais são as oportunidades e ameaças que tem. Por isso é FOFA, né? Forças e fraquezas, aí oportunidades e ameaças que pode ter. E dentro delas é necessário fazer essa análise da tecnologia e a capacidade que se tem. Quanto forte eu tenho na área tecnológica e quanto forte eu tenho, fraco eu tenho nessa área tecnológica. E quanto eu sou capaz de desenvolver. Pessoal, aqui entendam que essa tecnologia aqui não é computador, tá? Não é só computador. Professor, mas tecnologia tem que ter computador. Claro. Veja só, né? Quando a gente fala dessa questão de tecnologia aqui, vamos botar aqui, por exemplo, uma panificadora. A tecnologia para produzir o pão, a tecnologia para produzir o bolo. Professor, isso aí é tecnologia também? Claro que sim. A tecnologia não se limita a computadores, tá? A outra questão relevante que tem que levar em consideração é a questão do capital. Né? É a questão do capital. E aqui, pessoal, vamos dizer, para que eu tenha determinado negócio ou para que eu possa também melhorar o nível de tecnologia, quanto de recurso eu tenho? Quanto de capital eu tenho? E quanto de capital a empresa precisa para fazer investimento para aumentar? Então, é a análise aqui do capital mesmo. Né? E por fim, a gente tem que analisar isso, né? Que é a necessidade de pessoas, ou seja, quantas pessoas nós vamos precisar. E qual é o grau de competência dessas pessoas? Voltamos lá na nossa análise FOFA novamente, tá? Na nossa análise SWOT. E quando a gente fala de pessoas, nós vamos estar analisando quantas pessoas estão capacitadas, qualificadas para exercer as funções. E isso está lá no planejamento estratégico, né? Lá no planejamento estratégico, então, vocês têm 3 áreas aqui para analisar, né? A tecnologia, o capital e Opa, onde é que foi? O RH, né? Continuando para vocês aqui, né? O Brasil tem procurado implantar programas, né, para desenvolver, para o desenvolvimento regional, e propiciar condições, né, de eliminar pobrezas ou minimizar a pobreza nas regiões, em especial nas regiões menos favorecidas ou as regiões que têm mais dificuldades, né? E aí, pessoal, para que se consiga isso, há a necessidade de participação, né, da população.
no mercado de consumo, principalmente no mercado de trabalho, para que possa, né, ter uma condição de reduzir as desigualdades, principalmente da renda. Nós temos, por exemplo, algumas cidades no Brasil, de algumas regiões, que têm um alto padrão de renda. Ô professor, dá um exemplo para mim. Por exemplo, nós temos uma cidade, né, no interior do estado de São Paulo, chamada Hortolândia, que está no topo da renda per capita. Lá se concentrou, né, muitas empresas de alto nível. Então as pessoas têm uma renda per capita bastante alta. Né? E temos outras cidades também no Brasil que o nível de renda deixa muito a desejar. Então é necessária essa participação para que aconteça isso. Né? E para que a gente possa conseguir, né, uma melhoria nessa redução dessas desigualdades, lembrando para vocês que as universidades, ou seja, as faculdades e o poder público, como a prefeitura, governo, estado, né, e até mesmo os centros de pesquisas, são importantíssimos aí para poder buscar inovações, novas tecnologias, para que possa reduzir o custo de produção das empresas locais, principalmente estimular o mercado interno do Brasil, para que dê mais sustentabilidade na geração de renda para as pessoas, tá? Aí o autor aí, Souza, né? Esse autor, assim, só lembrando para vocês, né? Vocês vão fazer aquele trabalho lá, né? Olha aqui, pessoal, citação no início, né? Olha aqui, ó. A citação do camarada aqui, ó, Souza, né? É o autor, o ano que ele fez, na página do livro, né? Ele diz que a teoria do crescimento endógeno, similarmente à teoria dos polos, afirma que a região tem dentro de si as fontes do seu próprio crescimento, ou seja, tem os potenciais e tem as pessoas. É o meio que cria as condições para a atração de capitais de outras áreas, e isso se torna ainda mais importante em tempos de globalização. Então, veja só, à medida que vocês estão fazendo aí os cursos técnicos, veja que vocês estão ampliando essa perspectiva para que as empresas possam vir a se instalar nas regiões de vocês. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Tinha uma empresa, né, coreana, um grupo empresarial gigante coreano, que ainda não estava no Brasil, e hoje vocês inclusive usam o aparelho celular deles, a maioria usam. Isso na década de 80, essa empresa estava fazendo análise no Brasil para vir instalar um polo produtivo, né? Uma planta fabril. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse processo lá dessa empresa para escolher onde é que ia se instalar. E ela olhou entre um dos critérios para ser avaliado, nós tínhamos ali assim para avaliar a questão das pessoas, também tinha a questão tributária, e tinha também a questão para ver os aspectos da logística, né? Ou seja, a proximidade para estar no mercado, né? Para estar no mercado. Então, esses eram os critérios, né, fundamentais para ser analisado nas diversas cidades do Brasil. É claro, né? Algumas foram pinçadas, seriam feito aí um pré-estudo e analisar RH. Temos profissionais qualificados para trabalhar na parte de eletroeletrônica. Aí fizemos já um ranking de cidades. A questão de mercado. A cidade tem infraestrutura de portos, aeroportos, rodovias. Outra, né? Aí começou o filtro, né?
O mercado de trabalho e tal, quanto distante estamos do mercado de trabalho e olhando a questão logística para que esses produtos os produtos delas pudessem chegar até o mercado consumidor. Outro grupo, né? E aí, as questões tributárias para saber quanto de incentivo fiscal teria para lá, né? E aí, pessoal, dos 5.200 municípios analisados no Brasil, sobraram alguns, né? A própria São Paulo, aí sobrou Manaus e tínhamos também a nossa Hortolândia, né? Mas aí entraram outras questões também, né? Que aí tinha outras questões também, que tinha um pouco ligada também a RH, que é a questão de sindicato, custo para mão de obra e tudo mais. E a empresa o quê? Foi se instalar, instalou 2 unidades, uma em São Paulo e outra em Manaus. O resto ficou fora porque não tinha pessoas qualificadas e nem tinha uma estrutura logística adequada e a parte tributária também tinha problema. Então, isso é o que o autor está dizendo, que essas condições vão estar aparecendo aí, tá bom? Aí também é preciso analisar, né, a região onde as empresas familiares se inserem, né, tem influência naturalmente no modelo de sustentabilidade, nos modelos de sustentabilidade que empregam. Portanto, assim, nós temos na inovação dessas empresas também constitui fonte de crescimento para a região. Então, nós temos empresas aqui no Piauí, aí pelo interior, que tem aí fonte de tecnologia, produzir cajuína, produzir a castanha de caju, produzir aí, temos aí a região de Campo Maior, aí, famosa na produção de carne de sol, e por aí vai, né? Temos ali Pedro II também, com a área de mineração de pedras preciosas, e aí está se desenvolvendo muita tecnologia nesses locais. E isso, pessoal, é que vai trazer, né, inovações e vai trazer também a capacidade de aprendizado tecnológico, tá? Mas aí nós temos, né, momentos, né, ou alguns períodos notáveis, né, de algumas corporações, né, que são controladas por muitas pessoas, que são as sociedades anônimas em toda parte, né, e tem um peso econômico muito grande no mundo inteiro, né, mesmo as empresas, né, as sociedades anônimas, nós temos aí, pessoal, pasmem vocês, né, mundo afora, cerca de, olha aqui, 70%, 75%, 80% e 90% de empresas, né, do tipo SA, que são as sociedades anônimas, que permanece o controle nas famílias. São controladas por família. Veja só, na Espanha, 70% das empresas SAs é controlada por família. Na Inglaterra, 75%. Na Alemanha, 80%. No Brasil, 90%. Aí temos aí os Estados Unidos que estão um pouco à frente, né? Mas aí veja só também, né? Lá, olha aqui, ó. 62%, né, das empresas familiares respondem por 64% do PIB. Né? Das empresas que estão com negociações em bolsas em Nova York. Então, as empresas familiares, elas têm um peso muito grande mesmo. Tá? Um peso muito grande. Né? Aí, assim, vemos também que as empresas familiares nas regiões, né, elas têm que buscar também formação e qualificação profissional, mediante a promoção de cursos, né, de especializações ou incentivo à participação de funcionários em cursos. Então, as empresas precisam também fazer isso aqui, incentivar, né? Não só as empresas, né?
Mas também o poder público, a sociedade, precisa também incentivar que haja qualificação. Então, queridos alunos, vocês estão tendo a oportunidade de já estar, né, nesse processo de formação e qualificação. Tá? Para que o quê? Vocês possam depois, né, exercer a profissão. Né? Existem algumas formas também que as empresas podem participar de feiras de exposição, de produtos, de serviços, né? E incentivar também a participação dos funcionários. E essas feiras, essas exposições, pessoal, elas acabam também gerando renda localizada, também valorização das empresas, de fornecedores locais, né? Vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito aí, principalmente o pessoal aí da região de Picos, de Floriano, né? Que tem aí, por exemplo, evento, né? As feiras agropecuárias ou exposições agropecuárias, como queiram dizer. Aí tem na região de Corrente também, né? Aí lá na região sul tem também. E esses são momentos em que são apresentados, né, novos produtos, e é também um momento em que as pessoas, né, os funcionários das empresas familiares têm contato também com novas tecnologias. Tá? E é muito importante participar disso para que vocês possam estar sempre se atualizando. Professor, mas aqui no Piauí tem, aqui em Teresina, né, tirando esse período da pandemia, mas sempre teve aí, né, como é que chama? Festa Moda, tem também a Feira Agropecuária, também tem vários eventos acontecendo, né, aqui no Piauí, muita coisa acontecendo. Então fiquem atentos às divulgações desses eventos para que vocês possam também estar, né? Aqui Kongo Gumi, lá no Japão, né, dentro da atividade, né, para vocês aí, a atividade da construção, né, a quarta geração da internet, né, Kongo, né, aí o príncipe lá, Shotoku, né, trouxe da Coreia membros da família Kongo para o Japão há mais de 1.400 anos para construir o templo budista, né, que existe até hoje. Só curiosidades históricas para vocês aí, né? Até pouco tempo a família continuava a construir e reformular templos, né? Infelizmente essa empresa encerrou suas atividades em 2007, né? Só para vocês terem aí como referência, né? Porque, né, tudo indica que uma das empresas mais antigas do mundo acabou se extinguindo por questão assim, ela vinha passando, né, de geração para geração, porém chegou num certo momento que, né, parou e encerrou suas atividades. Outro exemplo também aí, né, na atividade de hospedagem, né, nós temos aí, né, a lenda lá, né, da divindade da montanha de Akosan, que formou um sonho lá do monge, né? E tinha lá águas termais, curativas, né? E a fonte de água se encontrava lá um monge. E era cuidado lá. O monge pediu à família que cuidasse, né? Desse continuidade ou construísse também um spa naquele lugar. Hoje é um motel que recebe cerca de 450 pessoas, periodicamente, né? Também aqui, ó, o Château de Golenay, na França, né? Produzindo os vinhos Château, né? Aqui, pessoal, é chamado, os vinhos que vocês vão achar são o Château do Valier, né? Mas o Château de Golenay é o mesmo, a mesma adega, né? E aí passou a ter, né, atividade, vinho, museu, coleção, né? E a família Golenay administra esse estabelecimento há mais de 1000 anos, né? Tá lá num castelo para vocês verem. Caso vocês queiram conhecer, né? Tá aqui mais, vai ser um site aqui para vocês conhecerem, né? Todos eles eu estou colocando no site, né? Aqui também o Barone Ricasoli, né? Na Itália, que trabalha com produção de vinhos e azeites, né? Fundada aí, ó, em 1141, né? Até hoje continua com família,
no controle familiar e vem passando de tempos em tempos, tá? E aí, pessoal, vamos praticar um pouquinho? Fazer uns exercíciozinhos? Pra gente? Vamos ver, né? Isaías escolher. Analisando os arranjos locais a qual não temos incentivo e nem capacitação para os moradores locais, né? Não, isso é possível, tá, Isaías Coelho, né? Mas tem que fazer análise, né? Tem que fazer, né? Bom dia, Jeremias, aí de Campinas do Piauí. Muito bom, tá? Muito bom. Então, vamos lá, dar um exercíciozinho aqui para vocês, né? Para ver. A primeiro deles é assim, por que deve fazer uma separação entre pessoas físicas e pessoa jurídica? Uma pergunta bem, né? Bem direta aí da parte contábil, né? Dos princípios da contabilidade, né? Nos postulados da contabilidade, mas está aí para vocês. E aí, por que tem que separar? Então, vamos gabaritar aqui para vocês, né? Pessoal, na verdade, assim, eu tenho que separar, porque eu preciso também ter possibilidade, ter que saber qual é a realidade da empresa e a realidade da pessoa física. Separar isso aqui para não haver confusão. Senão, mesmo assim, num processo de gestão, imagina se eu tenho um sócio que não é da família. E aí eu estou botando minhas despesas na família, ele vai dizer, opa, peraí, meu irmão, não é bem assim, né? Você está tirando dinheiro a mais do que deveria da participação. Então, justamente para que possa também ter essa separação e poder analisar bem os seus custos. Qual o papel do profissional, da profissionalização na gestão? Pessoal, aqui tranquilo também, né? A gente comentou bastante a respeito disso, né? Podemos gabaritar aqui então, para vocês? Então, olha aí. A organização pretende abandonar políticas paternalistas, aqui esse é um foco, né? Abandonar políticas paternalistas e protecionistas, aglutinadas ao longo da história, né, das famílias patriarcais, e assim investir na capacitação de todos os indivíduos que estão inseridos no processo organizacional, buscando competências para que tenham desempenho profissional. Isso aí, bom? Muito bom, né? Muito bom. Mais uma aí para vocês. Quais são os objetivos da empresa familiar? Quais os principais objetivos de uma empresa familiar? Pessoal, aqui eu vou deixar assim bem aberto para vocês verem assim bem como qual é a imaginação de vocês em respeito disso, né? Empresa familiar é essa aí que vocês têm a banca no mercadinho aí, é o supermercado, é a padaria, é a sorveteria, né? É a lanchonete, são empresas familiares. E tem outras de maior porte? Tem, né? Mas aí vocês na cidade vocês conhecem melhor que isso, né? E vamos ver aqui para eu gabaritar para vocês os principais objetivos, né? Um deles, né? A propriedade, o controle da empresa, o poder que a família exerce sobre a empresa, a intenção de transferir a empresa para a futura geração, né? Esses aí são principais objetivos. Mas, na verdade, assim, a gente pode dizer que se uma empresa é muito pequenininha, o objetivo é o quê? Obter uma renda para a família, para a pessoa e para a família. Está por trás de tudo isso aqui, tá? E o que é preciso para a profissionalização da gestão? Dá para vocês responderem essa? Tranquilo? Não? Então vamos aqui ver o gabarito aqui para vocês, né? O que é preciso para a gente ver. Olha aqui, ó. Não basta contratar administradores, né? Mesmo que eles pertençam, né, ou não à família. Aqui o que se tem principal é a mudança de atitude, tanto da empresa como das pessoas, que busca a profissionalização. E aí, pessoal, vai estar a questão das mudanças da cultura, de novos valores e atitudes e crenças e comportamentos dos seus funcionários e gestores. Isso é importante para que aconteça isso, né?
Muito importante. E mais? Isso aqui deixa para depois, né? Então, pessoal, a gente ali encerrou, né, com aquelas questões ali, nós encerramos essa parte da questão da empresa familiar e vocês vão ter que apresentar um trabalho no final? Oba, professor, vamos apresentar um trabalho, então vamos começar a mostrar algumas coisas para vocês, né? E é claro, né, em outras aulas nós vamos aprofundar isso aqui para vocês, mas vamos mostrar aqui para vocês uma delas aqui, tá? Olha só, primeira coisa que a gente tem aí, nós vamos ter aí colocando para vocês um cronograma de entrega. Nas aulas, né, do dia 15 e do dia 22 de setembro, foram as aulas escolhidas aí, né? Isso aí tá no plano lá de aula, né? Que foi elaborado aí pelas coordenação e SEDUC, né? E colocado aí que no dia 15 e no dia 19 vai ser o dia que vocês vão ter a oportunidade, queridos alunos, de explicar os conhecimentos, né? Por meio aí do Google Meet, né? A toda a rede. Veja só, pessoal, a oportunidade aqui que vão apresentar via Meet, então vai apresentar em toda a rede, né? Significa que vocês vão estar aqui no meu lugar e eu vou estar no lugar de vocês observando esse trabalho. Oi, professor, o desafio é grande, né? Sim, quem foi a professora aí, né, que passou mensagem ontem pedindo pra gente, né? A professora ontem me passou uma mensagem, ligou preocupada só, né, a respeito de como fazer esse trabalho e tudo mais. Aí eles, vamos dar uma dicasinha, e aqui a gente está trazendo para vocês, né, que aqui dentro desse trabalho vai estar o objetivo de aprendizagem, vai ser a oportunidade para que vocês possam apresentar o trabalho, e o objeto de conhecimento vai ser a apresentação final do trabalho. Isso assim está lá no plano de aulas. Vamos começar a organizar então, né? Há um tempo passado aí para vocês, né, essas questões não estavam... há um tempo passado, né, não estava tão certa a questão da organização disso, mas agora já está mais conciso. A gente ia falar lá em formação de grupos, né, mas aqui podemos dizer para vocês, né, que esses trabalhos podem ser desenvolvidos em equipe, e essa equipe, né, ela pode ser até em dupla, tá? Então, vocês podem optar em fazer o trabalho de forma individual ou pode ser em dupla. No máximo isso, tá? Essa orientação que foi passada pra gente, tá? Todos os trabalhos... Todos vão ter que preparar trabalho, tá? E aí, a turma de Capitão Gervásio, quem é professor aí? Pode colocar o nome aí pra gente também conhecer, né? Todos vão ter que fazer o trabalho, seja individual ou seja em grupo, individual ou em dupla. E aí, pessoal, eu já trouxe aqui começando a dar umas dicas para vocês, né? Alguma dica para vocês, para como vocês possam fazer esse trabalho e ter, né? Desenvolver um trabalho assim, né? Primeiro aqui, né? Estabeleça um cronograma para a realização do trabalho com horário ou dia da semana, para que você possa dedicar o quê? A pesquisar sobre o tema, a fazer a leitura, fazer uma reflexão sobre o assunto e também fazer um resumo dos principais pontos relevantes. Ou para Carmen Lúcia, né? Nós estamos explicando aqui, tá? Aí, todos vão ter que fazer, sim, seja individual ou em dupla, mas sendo em dupla, os dois vão estar também realizando o trabalho. Agora, a apresentação, e aí vai ser, como não vai estar todos, né? Então vai ter um certo sorteio, alguma coisa de como fazer, né? Alô, aí, Rosângela. Muito, né? Muito estudiosa? Muito bem, tem que ser assim mesmo. Então, pessoal, para vocês organizarem o trabalho, já comecem a pensar nisso aqui, tá?
Um tempo para vocês fazerem pesquisa, é pesquisar na biblioteca da escola, no Google, ou fazer lá, né? Outro site que vocês usam de pesquisa, né? E aí ler o material, fazer uma reflexão, né? Ao fazer a leitura, você já vai fazendo a reflexão e, se possível, faça um resumo, né? Ao fazer esse resumo aqui, pessoal, lembra o seguinte, né? Você já está preparando, né, para fazer, como é que chama? Fazer a citação, né? Para vocês fazerem a citação, né? A citação direta ou indireta, tá? Então lembre-se bem, vocês podem pegar, né, para fazer a citação, né? Opa, já tem data para entrega? Ô, João Costa, olha aqui. Tem. Nós já passamos isso aqui, olha aqui. A data para entrega, olha aqui. Data para entrega, dia 15 e dia 22. As datas para vocês apresentarem os trabalhos, tá, João Costa? Então já tem data aí pronta para vocês. Nas próximas aulas a gente vai trazer, né? Quando a gente estiver comentando a respeito disso, eu vou repetir essas datas aqui de novo, tá? Alguma regra, eu vou passar aqui algumas regrinhas, né, para vocês fazerem um trabalho nota 10, tá? Ok? Primeira delas é escrever a demanda, planejamento, pesquisa, e muito cuidado, né? Confira, né, para a gente conferir as dicas aqui para vocês, tá? Regras para produzir trabalho nota 1000. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês estão curiosos, né? Estão curiosos, mas vamos fazer o seguinte. Isso aqui a próxima aula eu vou apresentar isso aqui para vocês, mas eu vou dar uma passada aqui que nós vamos entrar nisso aqui, nessa parte das regras nota 1000. Vamos apresentar na próxima aula para vocês, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a estrutura, né, geral aí de apresentação. Professor, está muito pequenininho. Dissertativo mesmo. É isso aí, né? É isso aí, Marcela. Lucas também, né? Antônio Machado. E se for em dupla, pode ser o mesmo trabalho. É um trabalho em dupla. O final vocês vão estar mostrando assim: eu, Antônia e fulano de tal. Está aqui o nosso trabalho. Tá? Então, pessoal, a estrutura do trabalho aqui, ela está dividida em 5 partes, tá? Uma capa, uma contracapa, um sumário e aqui um roteiro para desenvolver o trabalho. Professor, não dando para entender nada disso aí não, tá muito pequenininho isso aí. Como é que eu faço para entender isso aí? Não se preocupe, né? Fale um pouco mais sobre porque podemos começar a assistir a aula há pouco tempo. Sim, Maria, então nós estamos falando aqui para vocês, tá? Não se preocupe que a gente vai dar dica bem forte para vocês. Então, pessoal, nessa estrutura aqui de apresentação, algumas coisas eu vou dar enfoque mais agora e outras, nós vamos tocar mais para frente, né? Então, podemos aqui, né, tratar para vocês, né? Aqui vamos deixar para a próxima aula direitinho, né? Então veja só, nós vamos conversar com vocês aqui sobre a capa, compra capa. Então isso aqui vai ser bem rápido. A parte do sumário aqui também vai ser bem rápido. Nós vamos concentrar algumas aulas aqui. Nós vamos ter aqui uma introdução, nós vamos ter aí nós vamos ter a parte da introdução, nós vamos ter a parte dos objetivos, vamos ter a produção do texto mesmo, vamos ter lá também as considerações e ver as referências e apêndices e anexos se tiver, tá? Mas a gente vai detalhando para vocês nas próximas aulas, campo a campo para que vocês possam desenvolver bem esse trabalho. Bom? Fica para vocês, então, essa ideia. E nas próximas aulas nós vamos começar a aprofundar esse negócio para vocês verem bem mais detalhe. Amanhã nós vamos ter aula, né? Então a gente conversa na próxima aula um pouco mais. Um abraço e até a próxima.